termologia. A termologia é o ramo da física que estuda o calor e seus efeitos sobre a matéria. Veja aí o significado, né? Termo, calor, logia, estudo. Para iniciarmos o estudo da termologia, primeiro vamos ver o que significa temperatura e calor. Primeiro, a temperatura. As partículas constituintes dos corpos estão em contínuo movimento, né? As moléculas estão em contínuo movimento. Entende-se temperatura como sendo uma grandeza que mede o estado de agitação das moléculas de um corpo, caracterizando o seu estado térmico. Primeiro vamos entender o que é uma molécula. Você sabe que o átomo é composto de um núcleo onde se tem os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera, os elétrons que giram ao redor do núcleo. O elemento ou o nome do átomo que temos na tabela periódica dependerá do número de prótons que se tem no núcleo atômico. Na imagem temos a representação de uma molécula de água que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, pelo que acabamos de ver, é difícil você imaginar uma molécula sem vibração, porque a molécula não é feita de átomos. O átomo por si só, ele já tem o movimento dos elétrons aí, ele vai ter uma vibração natural. Como a molécula é feita de um agrupamento de átomos, você tem na molécula uma vibração natural. E quanto maior a temperatura do corpo, maior vai ser essa vibração. Então a temperatura, ela mede o estado de agitação das moléculas. Quanto maior a vibração, mais energia você vai ter no sistema. Maior vai ser a temperatura do corpo. Então a temperatura vai estar amarrada aí à energia que você tem no sistema. Nesse esquema aqui você vai entender melhor. Olha, eu coloquei 2 corpos aí, A e B. Tá? É como se fosse o mesmo corpo, na verdade, de experiências diferentes. O corpo A, as moléculas aqui têm uma certa vibração. Se você aquecer, né, você coloca uma chama embaixo desse corpo, se você aquecer o corpo A, o que vai acontecer? As moléculas irão ganhar energia. Você, quando aquece o corpo, você está dando energia para o corpo. As moléculas passam a vibrar mais. Então, estou representando isso aqui no corpo B, olha. As moléculas estão vibrando mais. Como as moléculas do corpo B estão vibrando mais que as moléculas do corpo A, isso significa que as moléculas do corpo B têm mais energia. Consequentemente, o corpo B vai estar mais quente que o corpo A. E, por sua vez, então, o corpo A vai ter uma temperatura menor que o corpo B. O corpo B vai estar numa temperatura maior aí no caso. Tá? Se você entendeu isso, olha, vamos preencher essas lacunas aqui. Olha, você tem um corpo A, o corpo B com uma vibração, né, as moléculas vibrando mais que as moléculas do corpo A. Então, a velocidade de vibração das moléculas de A é menor que a velocidade de vibração das moléculas de B. Portanto, a energia interna do corpo B será maior, não é? Ela está vibrando mais que a energia interna do corpo A. Sendo assim, podemos falar que a temperatura de B é maior que a temperatura de A. Um exercício simples aí, né, de preenchimento de lacunas. Calor. Agora vamos ver o que é o calor, tá? O calor é a energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Acabamos de ver que temperatura é energia, né? O corpo ali, ele vai estar, as moléculas vão estar vibrando, então você tem uma energia. Quanto maior a temperatura, maior é a energia. Calor. Quando você aproxima, por exemplo, um corpo quente de um corpo frio, vamos representar isso aqui, olha. O corpo quente, tá, eu estou chamando aqui de T1, ele está numa temperatura T1 maior do que a temperatura T2, representando o corpo quente de vermelho, o corpo frio de azul. Tá? Quando você aproxima um corpo quente de um corpo frio, como o corpo quente, as moléculas têm mais energia, essas moléculas do corpo quente vão passar energia para as moléculas do corpo mais frio. Esta energia em trânsito é que nós chamamos de calor. Tá? Você quando pega, por exemplo, na mão de uma pessoa, você percebe que a mão da pessoa está mais gelada que a sua. Isso significa então que a sua mão está mais quente. A sua mão, nesse momento, vai doar calor para a mão dessa pessoa.
Como você vai estar perdendo energia, perdendo calor, você vai ter a sensação térmica de gelado. E como a pessoa vai estar recebendo esse calor, ela vai ter uma sensação térmica de algo mais quente. Ela vai sentir que a sua mão está mais quente. Exatamente nessa sensação aí, essa perda de calor ou o receber calor, né? Essa energia em trânsito de um corpo para o outro é que vai te dar essa sensação térmica aí, tá? Nós chamamos essa energia de calor. Tá? Nós vamos ter um capítulo aí estudando, falando que existem vários tipos de propagação de calor. Tá? Então, só para representar um deles aqui, por exemplo, você tem uma barra de ferro, né, e você aquece uma extremidade do ferro. Olha, você está dando energia para essas moléculas aqui, então essas moléculas passam a vibrar mais, elas esquentam, elas ganham energia. Então o ferro começa a ficar quente aqui. Bom, essas moléculas vão interagindo com as vizinhas. Tá? Então as moléculas vizinhas passam a vibrar mais também. E aí o calor vai se propagando no ferro aqui. Tá? No momento, esse lado direito do ferro que ainda está gelado, tá vendo? As moléculas aqui estão azulzinhas ainda. Mas à medida, no passar do tempo, esse calor vai se propagando, vai chegar uma hora que esse lado do direito do bastão aqui vai estar quente também, dessa haste de ferro, né? Porque o calor é energia em trânsito, ele vai passando de molécula a molécula aqui, ó, tá? De moléculas de maior temperatura para moléculas de menor temperatura. Bom, essa energia em trânsito, então, que é o calor, né? Estabeleceu-se como unidade de quantidade de calor a caloria, que nós vamos chamar de cal aí, tá vendo? Caloria. Denomina-se caloria a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 a 15,5 graus Celsius, sob a pressão normal. Essa pressão normal é 1 atmosfera. 14,5 a 15,5 é 1 grau Celsius. Tá, o Joule, quando ele fez essa experiência, daqui a pouco vocês vão ver como foi feita essa experiência, né, como é que ele chegou a essa conclusão. Ele chegou à conclusão de que uma caloria equivalia a 4,186 Joule. Por que o Joule, né, gente? No sistema internacional de unidades, você sabe que energia não é dada em Joule? Nós vimos isso lá no primeiro ano, né? A energia ela é dada em Joule. E caloria, calor, não é energia? No sistema internacional é o Joule, mas aqui nós estamos trabalhando com caloria. Então o Joule fez uma experiência, chegou a essa conclusão, que uma caloria equivale a 4,186 joules. Daqui a pouco vocês vão ver como é que ele chegou a essa conclusão. Bom, como a gente trabalha aí com muitas calorias, tá? Então nós costumamos usar também isso aqui. 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias. Você poderia me perguntar agora o seguinte, tá? Uma curiosidade aí. Tem a ver com aquela caloria da dieta? Na verdade tem tudo a ver. Tá? Porque durante um dia você precisa, para uma dieta saudável, de 2.000 a 2.500 calorias. Você já deve ter ouvido falar nisso. Tá? Então você precisa de 2.000 a 2.500 calorias. Mas se você for ver aqui, ó, 1.000 calorias já é pouco, porque na verdade uma caloria é 4,186 joules. 4,186 joules é uma energia muito pequena. Tá? 1.000 calorias também é uma energia pequena. Aí você pensa assim, não, eu preciso de 2.000 calorias só em um dia. Mas na verdade não é, porque a caloria da dieta, nós representamos ela com C maiúsculo. Vou colocar aqui, ó. Referência para dieta. Uma caloria com C maiúsculo, tá vendo? Essa caloria com C maiúsculo, que é a caloria da dieta, ela equivale a 1 quilocaloria, aqui representada aqui. Cada quilocaloria seria 4.186 joules, né? Multiplicando isso aqui por 1.000. Tá? Então, a caloria da dieta, que a gente representa com um C maiúsculo, uma caloria equivale a 1 quilocaloria, com C minúsculo, ou 1.000 calorias aqui, né? Tá, com C minúsculo aqui. Tá legal? Isso é muito importante você entender pelo seguinte, você precisa de energia para sobreviver. Seu coração está batendo e já está gastando energia.
Então você repõe essa energia exatamente através da alimentação. Tá? Mas para uma dieta saudável, você, para não engordar, né, você precisa de 2.000 a 2.500 calorias por dia. Isso aí depende, né, das atividades físicas que você faz, né, que dependendo de um atleta pode precisar mais do que isso, talvez até bem mais. Tá? Então você tem que ter cuidado assim nas embalagens. Tá? Olha bem o que. Isso aqui é uma embalagem de leite, tá? Eu escaneei aqui. Você tem aqui uma embalagem de leite. Olha, o que ele fala? Uma porção de 200 ml, que é um copo. Tá? Um copo comum aí, nem chega a ser aquele americano maior, não. Um copo comum aí de 200 ml. Tá? Nesse copo você tem um valor energético de 70.000 calorias com C minúsculo, tá vendo? Aqui está 70 quilocalorias. 70.000 calorias. Se a pessoa não entende bem isso, o que ela vai pensar? Poxa, 70.000 calorias num copo de leite? Se a minha dieta é 2.000 calorias, 70.000 dividido por 2.000 vai dar 35. Isso significa que eu posso ficar 35 dias sem comer, sem me alimentar. Basta tomar um copo de leite. Tá? Então você vê como está errado isso. Né? Porque na verdade as embalagens não vêm explicando isso, não fica muito claro. Então olha, esses 70 quilocalorias aqui equivale a 70 calorias com C maiúsculo. Tá? Valores diários com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias com C minúsculo aqui, ó. 2.000 quilocalorias equivalem a 2.000 calorias com C maiúsculo. Né? Vamos frisar isso aí, ó. Tá? 2.000 calorias da dieta, 70 calorias da dieta. É 70 quilocalorias aqui. Algumas embalagens já vêm com C maiúsculo. E algumas vêm com esse C minúsculo. Então você tem que ter cuidado na hora, né? Que você tem lá uma informação lá da sua nutricionista lá, o tanto que você tem que absorver por dia, e de repente você se engana aí com as embalagens. Apesar de que, né, tem esse aqui, ó, porcento valor diário. Tá? O que ele está falando aqui? Ó? Que essa quantidade de caloria é 4% que você precisa de valor diários aí da dieta, tá? Seria 4% da caloria que você precisa no dia, aí, baseado numa dieta de 2.000 calorias. Tá? Então, se você fizer a conta, aí, você notar que esses 70 quilocalorias aqui vai estar próximo de 4% dos 2.000 quilocalorias aqui. Tá bom? Vamos ver agora a experiência de Joule. Como é que Joule chegou ao valor da caloria? Por volta de 1840, o físico inglês James Prescott Joule propôs-se comprovar experimentalmente a relação entre trabalho e calor que havia sido proposta por Thomson. Para a sua experiência, construiu um dispositivo constituído por um recipiente termicamente isolado, contendo água e uma roda com pás. As pás eram acionadas por pesos suspensos no exterior, que ao caírem faziam-nas rodar, e estas por sua vez transferiam energia como trabalho para a água, provocando-lhe um aumento de temperatura. Joule repetiu a experiência fazendo medições com diferentes pesos e alturas, tendo verificado que em todos os casos era necessária a mesma quantidade de trabalho para aumentar em 1 grau Celsius 1 grama de líquido. Relacionou assim a caloria, unidade de calor, com a unidade de energia mecânica que recebeu o seu nome, Joule. Das experiências de Thomson e de Joule, resultou o reconhecimento de que o calor é energia. Atualmente, e graças ao trabalho destes dois físicos, sabemos que o calor é energia transferida espontaneamente entre sistemas que se encontram a diferentes temperaturas. Equilíbrio térmico. Dois corpos com temperaturas iniciais diferentes, postos em contato, depois de um certo tempo, atingem a mesma temperatura. Esse estado final chama equilíbrio térmico. Uma lógica, né, gente? Olha só, é aquele caso que eu falei de você pegar na mão de outra pessoa e manter um certo tempo, né? Vai acabar havendo um equilíbrio térmico aí. Você tem um corpo quente e um corpo frio. Você encosta um no outro, o corpo quente vai doar calor para o corpo frio, até que os dois tenham a mesma temperatura. E aí então vai parar de
passar calor, né, de um corpo para o outro. O que acontece? Né? Então, dois corpos que estejam em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Não é uma lógica? Olha bem, se você tem que o corpo A tem a mesma temperatura que o corpo C, e o corpo A tem a mesma temperatura que o corpo B, conclusão, então o corpo B tem a mesma temperatura que o corpo C. Não é uma lógica aí? Essa lei nós chamamos de lei zero da termodinâmica. Dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio térmico entre si. Então, quando ocorre o equilíbrio térmico? Quando as duas temperaturas ficam iguais. Termômetros e escalas termométricas. Bom, então vamos ao funcionamento do termômetro. O que é o termômetro? É o aparelho usado para medir a temperatura. Nós já vimos que temperatura é a medida da energia interna de um corpo, né? Isso é temperatura. E como você mede a temperatura? Você usa o termômetro. O termômetro é um aparelho usado para medir a temperatura. É um instrumento composto por uma substância que possui uma propriedade termométrica, isto é, uma propriedade que varia com a temperatura. Nós veríamos isso aí, tá, a partir já do capítulo que vem, exatamente sobre a dilatação dos corpos. Você sabe que quando você aquece um corpo, as moléculas não vão vibrar mais? O simples fato das moléculas passarem a vibrar mais vai aumentar o espaço entre as moléculas. Então o corpo ele aumenta as dimensões dele. Vai haver aí uma dilatação do corpo. Então quando você aquece um corpo, ele vai dilatar. E nós vamos ver também mais adiante é que os líquidos eles se dilatam com mais facilidade do que os sólidos. Então, baseado nisso, é que você tem um termômetro. Por exemplo, esse termômetro que está mostrando aqui, olha, ele é um termômetro de vidro, tá? Normalmente esses termômetros que você tem em casa. Ele é um termômetro de vidro. E aqui dentro você tem um líquido colorido, de maneira que você possa enxergar melhor ele subindo aqui. Quando você aquece o termômetro, o ambiente vai aquecendo, você coloca um termômetro embaixo do braço aí, vai haver um aquecimento, tá? Do vidro primeiro. Aí o vidro vai passar calor para o líquido, e o líquido, como ele dilata mais do que o vidro, ele não vai ter para onde dilatar aqui, ele vai subindo. Tá? Então, em contato com o corpo quente, o termômetro vai indicar a temperatura. Tá? Então ele vai ser calibrado para isso, para medir a temperatura dos corpos. Então, olha, vamos ver aqui na animação, olha, eu vou aumentar a temperatura. Quando aumenta a temperatura aqui, ó, tá vendo? Está subindo. Tá? O líquido aqui foi subindo pelo termômetro, indicando uma temperatura maior aqui. Ok? Existem vários tipos de termômetro. Tá? Então você tem aqui um de ponteiro, tá vendo? Esse aqui normalmente usado em casa. Esse aqui é o termômetro clínico, né? Para medir febre. Esse aqui também, hoje nós já temos esses termômetros digitais, né? Mas antigamente era esse clínico aqui, que era um bulbo de vidro, e aqui você tem mercúrio. Tá? O interessante desse termômetro aqui é que ele tem aqui ele tem um enforcamento aqui, tá? Nesse trecho. Tá, ele nota aqui que o bulbo aqui ele é mais fino, que é exatamente para impedir que o líquido volte, tá, o mercúrio volte. Então ele seria um termômetro de máxima. Ele marca a máxima temperatura. Você sacode o termômetro para o mercúrio descer. Aí você coloca embaixo do braço e vai subir aqui até a temperatura de febre, a temperatura que você está. E quando você tira debaixo do braço, ele não volta. Porque esse estrangulamento que você tem aqui, ó, não deixa ele voltar. Então esse é um termômetro de máximo. Também esse estrangulamento normalmente fica aqui, ó, tá? Perceptível aqui nessa foto aqui, ó. Tá? Se você pegar o termômetro clínico aí, você vai ver que tem nesse trechinho aqui, ele tem um estrangulamento. Tá? Os outros aqui são mais termômetros digitais. Hoje em dia não são termômetros mais modernos, né? Você tem uma precisão maior da temperatura aí. Escalas termométricas. Bom,
Mundialmente, né, nós temos 3 termômetros bem conhecidos aí, ou medidas de temperaturas bem conhecidas. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente usa a escala Celsius, é um termômetro Celsius, que ele é baseado em 2 temperaturas fáceis de serem reproduzidas em laboratório, que é a água congelando, virando gelo, ou a água fervendo. Tá? A gente fala então que na escala Celsius aqui, quando a água está virando gelo, é porque ela vai estar sob a pressão de uma atmosfera, tá? Porque a pressão tudo influi aí. Sob a pressão de uma atmosfera, a água vira gelo, tá? Ela se solidifica a 0 graus Celsius. Tá? E a água vai ferver, ela vai virar vapor a 100 graus Celsius. Então esses 2 pontos fixos foi pego para o termômetro Celsius, que é o termômetro que a gente usa aqui no Brasil e na maior parte do mundo. Tá? E você nota então que de 0 a 100 você vai ter aí 100 partes iguais. Tá? Em países de língua inglesa é muito usado o termômetro Fahrenheit. Tá? A temperatura de gelo no termômetro Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit, tá vendo? E a temperatura de vapor no termômetro Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit. Tá? Nota que de 32 a 212 você vai ter 180 partes iguais aqui. Tá? Então, ou seja, o grau Fahrenheit ele é menor que o grau Celsius. Né? Porque aqui você tem 100 partes iguais. Tá? Do gelo até o vapor. Aqui do gelo até o vapor você vai ter 180 partes iguais. Então, é uma escala diferente. Ok? E vai existir ainda o termômetro Kelvin, que é o termômetro usado para científicos. O termômetro Kelvin ele é interessante pelo seguinte: o 0 Kelvin, você vai notar aqui que ele é 273 graus. Tá? Você nota aqui que 0 graus Celsius, gelo, 273 Kelvin. E os 100 graus Celsius, 373 Kelvin. Então, de 273 a 373, você tem 100 partes iguais. Ou seja, ele é parecido com o nosso Celsius aqui. O grau Celsius é igual ao Kelvin. Tá? Só que o 0 do Kelvin ele foi imaginado a partir do 0 absoluto. O que seria o 0 absoluto? A temperatura não tem a ver com a agitação das moléculas? Então, foi calculado, o Kelvin calculou o seguinte: se nós conseguíssemos parar completamente as moléculas, se você conseguisse parar completamente as moléculas, você teria uma temperatura de 273 graus abaixo de 0 no nosso termômetro Celsius. Seria 273 graus aqui embaixo. Seria o frio absoluto. Você não conseguiria frio mais intenso do que esse. É o que nós chamamos de 0 Kelvin. Tá? O termômetro Kelvin então, ele não vai ter temperaturas negativas, igual o nosso Celsius e o Fahrenheit tem. O Kelvin, as temperaturas começam de 0 para cima. Na temperatura de gelo você tem 273 Kelvin e na temperatura de vapor 373 Kelvin. E eu gostaria de frisar aqui para você observar que tanto o Celsius quanto o Fahrenheit a gente coloca grau, tá vendo? Grau Celsius, grau Fahrenheit. O Kelvin não, exatamente por ser uma escala absoluta, a gente não coloca grau Kelvin, coloca apenas Kelvin. Tá? É um K maiúsculo, né? Porque é nome de cientista aí, tá? Todos eles, tá? Grau Celsius, grau Fahrenheit e o Kelvin. É tudo maiúsculo aí, ok? Bom, então surge a necessidade de você fazer uma conversão entre as escalas. Tá? Porque você vai ver aqui, olha, aqui, o nosso 0 aqui, tá? Vamos supor, tá 0 graus aí na sua cidade. Tá muito frio, tá? Equivale a 32 graus Fahrenheit. Se você vai falar com um americano, por exemplo, tá? Lá nos Estados Unidos, lá eles usam grau Fahrenheit. Então, se você vai falar com um americano que tá frio aqui, tá? Então você vai falar, olha, aqui tá 0 grau. Como ele não conhece o termômetro Celsius, ele conhece o termômetro Fahrenheit, olha, 0 grau para ele é uma temperatura muito mais baixa. Então não vai bater as informações aí.
Tá? Então, há necessidade de você fazer a transformação entre as escalas para você saber quanto que dá na escala. Então, se você for conversar com um americano sobre a temperatura na sua cidade, você vai falar com ele em grau Fahrenheit. Ok? Como se faz, então, essa conversão? Olha, eu reforcei aqui, né? Você tem aqui o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. São os dois pontos fixos fáceis de serem reproduzidos em laboratório. Então, como vamos fazer essa conversão entre as escalas? Olha, você vai colocar aqui, tá, para chegar na fórmula, 3 traços de frações. Vou fazer aqui uma razão e proporção. Tá? É uma matéria que você aprende lá no Fundamental 2. Razão e proporção. Tá? Como as escalas são diferentes, não dá para você fazer uma regra de 3. Tá? Então nós vamos ter que trabalhar aqui com razão e proporção. O que você faz? Olha, tudo que você faz no numerador aqui, você vai fazer no numerador do segundo e no numerador do terceiro aqui. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa temperatura e subtrair da temperatura de gelo. Nós vamos colocar isso aqui no numerador, olha. Temperatura Celsius menos 0 no numerador. E no denominador eu vou colocar a temperatura de vapor menos a temperatura de gelo na escala. Então vamos lá, no denominador 100 menos 0. Então você vai fazer isso para o termômetro Fahrenheit e para o termômetro Kelvin. Então você vai ter aqui, ó, termômetro Fahrenheit, temperatura Fahrenheit menos temperatura de gelo, que é 32, no numerador. No denominador 212 menos 32. No Kelvin, temperatura Kelvin menos 273. No denominador, 373 menos 273. Ok? Você ainda poderia criar uma outra escala aqui. Vamos supor que o seu professor pedisse assim: monte uma escala termométrica, tá, de conversão junto com Celsius aqui, ó. Você vai montar aí para poder transformar para Celsius, tá? Uma escala termométrica com seu nome, onde a temperatura de fusão do gelo aí, né, ou da água, é o seu número de chamada, e a temperatura de ebulição da água é 10 vezes o seu número de chamada. Então, olha, cada colega seu vai ter um desenvolvimento diferente aí, tá? Porque os números são diferentes. Então você poderia criar aqui, ó, né, um termômetro com seu nome, de menos a temperatura de gelo, que seria seu número de chamada, e no denominador 10 vezes o seu número de chamada menos o seu número de chamada. Você estaria convertendo para uma escala com seu nome aí. Ok? Isso pode ser criado. Bom, vamos fazer as contas aqui agora. Ó. TC menos 0 é TC, né? 100 menos 0 é 100. Então você vai ter assim, ó lá, TC sobre 100. TF menos 32, você vai manter aqui no numerador, 212 menos 32, 180 partes iguais. Então, TF menos 32 sobre 180. TK menos 273, 373 menos 273, vai dar 100. Então, o denominador aqui é 100, o numerador repete. Ok? Bom, nessa conversão de escala, note o seguinte, que se você multiplicar por 10, todos eles, você vai poder simplificar o zero aqui. Ó. Multiplica todos eles por 10. Aí você vai poder simplificar o zero ali. Ó. Como os denominadores são todos pares, você então ainda pode multiplicar tudo por 2. Simplificando aqui, né, olha, 10 por 2 aqui vai dar 5. Aí você vai chegar nessa equação. Ó, 10 por 2, 5. 18 por 2, 9. 10 por 2, 5. Essa é a fórmula de conversão entre essas escalas que são as mais usadas no mundo aí, né? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Fórmula de conversão entre as escalas. Observe que, se você guardar essas temperaturas de gelo aqui, né, que seria ponto de fusão aqui, tá? Guarda essa temperatura de gelo. Você vai ter, no numerador é sempre assim, a temperatura que você quer menos a temperatura de gelo. Fahrenheit menos a temperatura de gelo no Fahrenheit. Kelvin menos a temperatura de gelo no Kelvin. O denominador, o Celsius e o Kelvin, né, que são 100 partes iguais, aqui está dividido por 5. O Fahrenheit, que é um termômetro diferente, né, que é usado lá pelos americanos, países de língua inglesa,
é que você vai ter o 9 aí no denominador. Tá? Existe uma tendência aí de até terminar com Fahrenheit, tá? De maneira que se use internacionalmente a escala Celsius. Vamos aos exercícios. Exercícios de aprendizagem. A temperatura em uma sala de aula é 25 graus Celsius. Qual será a leitura na escala Fahrenheit? Então é aquilo que eu comentei, tá? Vamos supor que você vai falar aí com um americano que a temperatura na sua cidade é de 25 graus Celsius. Ou 25 graus, né? Você falar simplesmente 25 graus. Olha, 25 graus é uma temperatura agradável, ela não está nem fria nem quente. Tá? Mas para o americano, quando você falar com ele 25 graus Celsius, ele vai entender, aliás, desculpa, 25 graus, ele pode entender que é 25 graus Fahrenheit. 25 graus Fahrenheit é um frio muito intenso. Vai estar nevando. Tá? Então, você, antes de falar o 25 graus, você tem que afirmar a temperatura em grau Fahrenheit. Então, vamos lá. Como é que você converte esse 25 graus Celsius para grau Fahrenheit? Vamos fazer. Olha, solução. A temperatura na sala de aula é 25 graus Celsius. Então, vamos colocar 25 graus Celsius. Qual será essa temperatura na escala Fahrenheit? Então você usa a equação de conversão. Olha, qual é a fórmula de conversão? Aí são as três, tá vendo? Como eu não estou falando em Kelvin, nós vamos usar só essas duas primeiras aqui. A conversão de Celsius para Fahrenheit. Esquece essa parte aqui, ó. Vamos pegar apenas essa parte inicial aqui, ó, da fórmula. Tá? Isso aqui que me interessa. Ok? Então, olha, temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. A temperatura Celsius não vale 25, vamos substituir aqui, ó. 25 dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Você repetiu. Tá? 25 dividido por 5, ó, poderia multiplicar cruzado aqui, né? 25 vezes 9, 5 vezes isso aqui. Só que, olha, 25 por 5 não é 5? Vou fazer a conta. 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Vou passar agora esse 9 para cá multiplicando. 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. E o TF menos 32 eu repeti. Bom, agora só me resta passar o 32 para cá, somando, né? TF, então, vai ser igual a 45 mais 32. Temperatura Fahrenheit igual a 77 graus Fahrenheit. Tá vendo? Então você vai falar com um americano que na sua cidade está 25 graus Celsius, você pode falar com ele que está 77 graus Fahrenheit. Aí ele vai entender bem. Tá? Que temperatura é essa aí? Ok. Vamos para o segundo problema. Ao medir a temperatura de um gás, verificou-se que a leitura era a mesma, tanto na escala Celsius como na Fahrenheit. Qual era essa temperatura? Então, olha, vai existir uma temperatura em que você, tanto para o americano quanto para a gente, ela equivale à mesma coisa. Tem o mesmo valor numérico. Então, nós vamos igualar as duas. Né? Solução, olha, o que eu estou falando aí? Que as duas temperaturas são iguais. Tanto na escala Celsius como na Fahrenheit, elas são iguais. Então, nós vamos fazer igual ao anterior. Pega a fórmula de conversão. Eu estou trabalhando com Celsius e Fahrenheit, não é com Kelvin. Tá? Então, olha, no lugar do TC eu posso colocar TF, ou no lugar do TF eu posso colocar TC. Tá? Vamos colocar tudo TC aqui, olha. Então vamos fazer a mesma coisa. Eu vou pegar essas duas primeiras, esquece a Kelvin aqui, ó. Eu vou pegar essas duas primeiras aqui, ó, eu vou trabalhar com elas. Eu vou esquecer essa aqui. Tá? No lugar de TC eu posso colocar TF, ou no lugar de TF colocar TC. Vamos colocar aqui no lugar do TF, vamos colocar o TC. Olha, TC sobre 5, no lugar do TF, TC. Menos 32 sobre 9. Ok? Agora o que eu posso fazer aqui? Multiplica cruzado aqui. Ó. 9 passa para cá multiplicando, 5 vem para cá multiplicando. Então você vai ter, olha, 9 vezes TC será igual a 5 vezes TC menos 32. Coloca dentro de parênteses aqui, né? Aqui, olha, você vai aplicar a propriedade distributiva agora, né? 5 vezes TC e depois 5 vezes menos 32. Propriedade distributiva. Então, repetindo, 9TC vai ser igual a 5 vezes TC, 5TC, menos 5 vezes 32, 160.
Bom, note que eu tenho TC aqui, vou passar o 5 agora subtraindo. 9TC menos 5TC é igual a menos 160. 9 menos 5, 4TC é igual a menos 160. Passo 4 dividindo. 160 dividido por 4 é a resposta do problema. Menos 40 graus. Então o que significa isso? Olha, que tanto faz um termômetro Fahrenheit ou um termômetro Celsius, menos 40 graus equivale à mesma temperatura. 40 graus abaixo de zero. Vai ocorrer isso tanto no Fahrenheit quanto no Celsius, equivalendo à mesma temperatura. Número 3. Uma certa escala termométrica A assinala 40 graus A e 100 graus A, quando a escala Celsius assinala para essas temperaturas os valores 10 graus Celsius e 30 graus Celsius, respectivamente. Calcule as temperaturas correspondentes ao ponto de gelo e ao ponto de vapor na escala A. Tá? Então, para resolver esse tipo de problema, a solução, né? O que você vai fazer? Olha, representa, igual nós demonstramos lá a equação, né, as equações termométricas lá, aquela igualdade, né, da conversão, você vai representar os dois termômetros aí, tá? Coloca um do lado do outro e representa essas temperaturas. Então, olha, o termômetro A, ele representa aí, ele assinala 40 graus A, vamos colocar ele primeiro, ó, 40 graus A, termômetro A, mas ele vai representar 100 graus A, então você vai colocar os 100 graus A aqui em cima, 100 graus A, para a temperatura de 30 graus Celsius aí. Tá? Opa, não coloquei o grau Celsius aqui, 30 graus Celsius aqui. Ok? Respectivamente. E o que você vai fazer? Então, quando era 40 graus A temperatura não era para 10 graus Celsius, vamos representar os 10 graus Celsius aqui, ó. E quando é 100 graus A, não vale 30 graus Celsius, vamos representar o 30 ali em cima. E aí eu quero saber, né, uma forma de conversão entre essas duas escalas, de maneira que eu possa substituir e achar qualquer valor em TA ou TC aí. Tá? Então vamos montar aí uma equação termométrica. Depois a gente calcula a temperatura correspondente ao gelo, tá? E vapor na escala A aí. Gelo, eu vou substituir o TC por 0, depois para o vapor eu substituo por 100. Ok? Primeiro vamos fazer essa forma de conversão aí, olha. Vamos colocar lá a igualdade, são dois termômetros, tá? Então um traço de fração para cada termômetro, e você vai fazer aquilo, ó. Pega a temperatura A e subtrai da temperatura mais baixa aqui, ó. TA menos 40, dividido por, pega a temperatura maior e subtrai da temperatura menor aqui, olha, 100 menos 40. E no termômetro Celsius, então, faz a mesma coisa. TC menos 10. Por que eu coloquei, tá, eu parei aqui, olha, TC menos, você tem que estar muito atento pelo seguinte, esses 10 graus Celsius aqui, ele poderia ser negativo, se fosse menos 10. Aí você tem que colocar aqui, ó, menos 10. Mas como é 10 positivo, então vai ficar TC menos 10 mesmo. No denominador, 30 menos 10. Tá? Porque senão o denominador seria 30 menos 10. Se essa temperatura aqui fosse menos 10, né? Tá? Então você tem que ter cuidado com isso aí. Então é só fazer a conta agora, ó, TA menos 40 dividido por 100 menos 40 vai dar 60, né? Então, TA menos 40 dividido por 60. 30 menos 10 aqui vai dar 20, o numerador você repete, vai dar TC menos 10 sobre 20. É aquele negócio, eu poderia multiplicar todos os dois por 10 aqui para simplificar, mas você vê aqui, ó, 60 é múltiplo de 20. Então eu posso multiplicar tudo por 20 aqui, né? Se eu multiplicar tudo por 20, o que vai acontecer? Olha, eu vou poder simplificar aqui, ó, 20 por 20 vai dar 1, 60 por 20 vai dar 3. Então, essa fica aí praticamente a forma de conversão. Ó, TA menos 40 vai ser igual, passei o 3 para cá multiplicando, ó, 3 vezes TC menos 10. Ok? Vamos desenvolver isso aqui? Propriedade distributiva aqui, olha, você vai ter TA menos 40 é igual 3 vezes TC, né? Vai dar 3TC, menos 3 vezes 10, 30. Vamos isolar o TA. Então, passo 40 somando para o segundo membro, você vai ter que TA
é igual a 3TC menos 30 mais 40. Menos 30 mais 40 mais 10. Então TA é igual a 3TC mais 10. Olha bem, eu cheguei primeiro na equação termométrica de conversão entre essas duas escalas. Essa é a equação termométrica da conversão. Tá? Agora é só substituir o que você quer. Ó. Calcule as temperaturas correspondentes ao ponto de gelo e vapor. Eu vou substituir o TC por 0 e depois o TC por 100. Tá? Mas a equação termométrica é isso aqui, que pode ser pedido para você, por exemplo, uma letra A. Acha a equação termométrica de conversão entre as duas escalas. Tá? Ele estaria querendo que você chegasse aqui nessa equação aqui. Então, muito bem, vamos fazer agora para o TC igual a 0 grau, tá? O ponto de gelo. Para o ponto de gelo, TC igual a 0. Então, quanto que vale TA? Vamos simplesmente substituir nessa equação aqui, olha. Pega a equação, substitui o TC ali por 0, você vai ter 3 vezes 0 mais 10. 3 vezes 0 é 0, né? Então a temperatura A vai ser 10 graus A. Ok? E a temperatura de vapor, que eu peço também a temperatura de vapor aqui, olha. E a temperatura de vapor? A temperatura de vapor, temperatura Celsius vale 100? Quanto que vale TA? Vamos substituir o TC aqui por 100. Você vai ter 3 vezes 100 mais 10, que equivale a 300 mais 10, né? Ou 310 graus A é a resposta do problema aí. Você tem então as duas respostas. Ok? Quarto problema. Comparando-se a escala Y de um termômetro com a escala C Celsius, obteve-se o gráfico ao lado de correspondência entre as medidas. Determine o valor da temperatura Y para a água em ebulição. Então eu quero saber qual é a temperatura Y, né? Quando o TC aqui, olha, aqui é a temperatura Celsius, está vendo? Estiver valendo 100. Ok? Então você poderia até resolver aqui, né, calcular a equação dessa reta, que seria já a equação termométrica. Vamos deixar para fazer isso aí no finalzinho, eu faço isso para você ver como é que funciona. Tá? Mas observe que no eixo X aqui eu tenho um termômetro Celsius. No eixo Y eu tenho o termômetro Y. Quando no termômetro Celsius você tem a marcação de 60 graus Celsius, o termômetro Y está marcando 95. Olha, 0 graus Celsius, que é a temperatura de gelo, o termômetro Y está marcando menos 5. Quando o termômetro Y marca 0, aqui ó, o Celsius eu não sei o valor da leitura aqui, tá vendo? Eu teria que calcular aqui. Ok? Então como é que a gente faz isso? Olha, vamos para a solução. Faz do mesmo jeito, você pode colocar dois termômetros, coloca um do lado do outro. Eu vou estar trabalhando aqui ó, com o termômetro Y, o primeiro, e o termômetro Celsius, o segundo. Então, olha, quando o termômetro Y marca menos 5, quanto que o termômetro Celsius marca? 0. Tá vendo aqui, ó, menos 5, o Celsius vai marcar 0. Então vamos lá, quando o termômetro Y marca menos 5, o termômetro Celsius vai marcar 0. E quando o termômetro Y marca 95, o termômetro Celsius marca 60. Vamos colocar aqui em cima então, olha, o Y 95, o termômetro Celsius vai marcar 60. Então, para botar a fórmula de conversão, você vai colocar aí TY de um lado, temperatura Celsius do outro aí. E a partir daqui nós vamos montar a escala e a conversão, né? A equação termométrica. Então, olha, vão ser dois traços de fração. TY, ó, cuidado aqui, ó, TY menos 5, tá vendo? Então no numerador ali, ó, TY menos 5. Isso que eu falei para você ter cuidado. Se você deixar aqui TY menos 5, você vai errar. Tá? A temperatura aqui de baixo, olha, é menos 5. Dividido por, você vai pegar o 95 menos 5. 95 menos 5. E o Celsius? TC menos 0 no numerador. E o denominador, 60 menos 0, que vai dar o 60 aí. Fazendo essa conta aí, ó, 95 menos 5 vai dar 95 mais 5, né? 95 mais 5 igual TC menos 0 dividido por 60.
Tá bom? 95 mais 5 é 100, né? Então nós temos aí, olha, eu já posso multiplicar cruzado aqui, olha, ou fazer essa conta e depois fazer e depois desenvolver, né? Vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 60 passa para cá multiplicando, você vai ter 60 que multiplica ty mais 5. E aqui, 95 mais 5, 100 passa multiplicando 100tc. Aplica a propriedade distributiva aqui, você vai ter 60 vezes ty, 60ty, 60 vezes 5, 300, isso é igual a 100tc. Bom, isso aqui já seria até uma equação termométrica. No ideal, né, a gente isolar aqui. Eu vou passar o 300 para cá subtraindo, então nós vamos ter, olha, 60ty é igual a 100tc menos 300. Ok? Essa é a equação de conversão, mas olha, você pode até simplificar. Eu não posso dividir tudo por 10 aqui. Vamos melhorar a cara disso, olha. Olha, eu ainda posso passar o 60 para cá dividindo, ou poderia dividir tudo por 10 aqui também, né? Para melhorar a cara. Tá? Vamos passar o 60 dividindo. Aí eu vou ter, olha, ty é igual a 100tc menos 300 dividido por 60. Agora sim, dá para simplificar isso aqui, né? Simplificando aí, você pode cortar os zeros aí, olha. Tá? Isso aqui é uma divisão, né? Você divide esse por esse e esse por esse. Aqui, tá? Então, simplificou aí, tá? É como se eu dividisse o numerador e o denominador por 10, né? Então você vai ter aí, ó, 10tc menos 30 dividido por 6. Mesmo assim, fica tudo par, você não pode dividir tudo por 2 aí, ó. Então ty vai ser 10 dividido por 2, 5tc, 30 dividido por 2, 15, 6 por 2, 3. Ok? Ah, ficou complicada essa conta, tá? Porque é matemática básica aí, ok? Você poderia já deixar aqui uma forma de conversão por aqui que já ia dar certo. Você vê que ainda posso melhorar a cara disso aqui, ó, como ó, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então eu posso deixar aqui, ó, 5 terços de tc, vamos separar. Tá? O ty vai ser igual a 5 terços de tc menos 15 dividido por 3, 5. Essa é a equação termométrica aí. Tá? Agora, o que eu quero? A temperatura y da água em ebulição. Essa é a pergunta lá. Ok? Então o que eu vou fazer? A água em ebulição, a temperatura Celsius não vale 100? Eu vou substituir aqui por 100 e fazer a conta. Ó. Quanto que vale ty quando tc vale 100? Vamos substituir na equação. Eu tenho a equação aqui. Tá? Aí eu terei, olha, ty é igual, substituindo o tc por 100, né? 5 terços de 100 menos 5. Tá? Aqui dá 500 dividido por 3 menos 5. Né? É só fazer a conta. Olha, 500 por 3 menos 5. Se fizer a conta, aí você vai chegar no valor de aproximadamente 166,7 menos 5. Tá? 166,7 é o 500 sobre 3 aqui. Subtrai 5 agora, a resposta aproximadamente 161,7 graus Y. Essa é a resposta do problema. Tá bom? Eu comentei no início lá que você poderia também fazer a equação de termométrica. Olha que eu vou chegar nessa equação termométrica direto, tá? Com uma matemática básica aqui, hein? Olha só, uma matemática elementar. Eu tenho aqui um gráfico que é uma reta, né? É uma equação do primeiro grau. Então você poderia montar a equação dessa reta aqui, ok? Olha, se você não entender essa parte, esquece, tá? Mantém essa maneira de resolver. É porque quem tem facilidade na matemática vai achar fácil esse complemento que eu vou dar aqui. Olha bem, é uma equação do primeiro grau, tá? Então uma outra maneira de desenvolver isso. Se é uma equação do primeiro grau, eu sei que y é igual a x mais b, né? Tem aqui uma equação do primeiro grau. Eu sei que esse A é a declividade dessa curva aqui, ou seja, é a declividade da reta. É a tangente desse ângulo aqui, ó. Tá? É o valor do A aqui. Então eu terei o seguinte, ó, vou continuar marcando aqui, ó. Y é igual a AC, porque o C, o eixo X aqui, é o termômetro Celsius. Então eu estou representando a temperatura Celsius aqui por C, tá? Então vai ser, ó, AC. Bom, quando quando x é igual a 0, o y vale menos 5, esse aqui, olha, onde a reta corta o eixo y é o valor do b. Como a reta está cortando o eixo y aqui, ó, em menos 5, o valor do b é menos 5. Repetir aqui. Então falta achar o A agora. Quem é o A? O A é a tangente desse ângulo aqui, ó. É a declividade da reta. Então eu tenho que o A é a tangente de alfa. Alfa é este ângulo daqui, ó. Olha lá, alfa.
que eu posso transportar, porque aqui eu não vou ter os valores, né? Cateto adjacente aqui, eu não tenho valor. Então eu imagino um triângulo maior aqui, ó, porque aí eu terei o ângulo alfa aqui embaixo. Né? Esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa aqui embaixo. Ó. Ok? Então eu tenho ali o mesmo ângulo alfa. Tá? Alternos internos. Né? Muito bem. Tangente desse ângulo é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Quem é o cateto oposto aqui? Ó? De menos 5 a 95 você vai ter 100, né? Que é 95 menos 5 mais 5. Ou seja, esse cateto oposto aqui, ó, vale 100. Então eu terei, olha lá, o A vai ser igual, tangente de alfa, cateto oposto, 100. Cateto adjacente é esse aqui, olha, 60. 100 dividido por 60. Você pode melhorar a cara disso aí, ó, simplificando. 10 por 6, dá ainda para dividir por 2, vai dar 5 terços. Né? Simplifiquei aqui por 2. Então, olha, o valor do A, aqui ó, no lugar do X aqui, ó, A, é 5 terços. Tá? Então, você vai substituir aqui, você vai ter a equação, olha, Y é igual a C menos 5, então Y vai ser igual a 5 terços de C menos 5. Compara essa equação com essa equação aqui, ó. Você vê que é a mesma coisa lá, é a mesma equação. Tá? Eu cheguei na equação termométrica. Aí você voltaria, substituiria o TC aqui, né, o C por 100, você ia chegar nesta resposta aqui. Tá vendo? Então, não uma matemática elementar aqui, quem conhece bem essa parte de equação, né, montar gráficos, prefere resolver por aqui, que é mais rápido. Ok? Agora, se você não entendeu bem essa parte aqui, então vem, apela aqui para a parte física aqui. Tá? Vai substituindo, coloca um termômetro do lado do outro e vai demonstrando a equação. Tá bom? Vamos para mais um problema aí para terminar, né? Fechar isso aí. Ó, assinale com V as afirmações verdadeiras e com F as afirmações falsas. Bom, a temperatura é um vetor. Tem nada a ver, né? Aliás, eu pediria o seguinte, o ideal seria que você desse uma pausa aí no vídeo agora e tentasse marcar isso antes. Tá? Depois a gente vai discutindo uma a uma aí. A temperatura é um vetor, não tem nada a ver, né? Porque a temperatura é uma grandeza escalar, não tem módulo, direção e sentido. Então é uma grandeza escalar, nada de vetorial. Então essa primeira aqui é falsa. A lei zero da termodinâmica afirma que as temperaturas de dois sistemas são sempre iguais. Sempre não, né? A lei zero diz que se dois sistemas estão em equilíbrio térmico com um terceiro, todos eles estão em equilíbrio térmico entre si. Ok? Mas não afirma que as temperaturas são iguais. Tá? Aqui fala que afirma que as temperaturas dos dois sistemas são sempre iguais. Na verdade, nós temos 3 sistemas na jogada aí. Tá, ok? Então é falsa. A temperatura é a propriedade que permite decidir se 2 ou mais sistemas estão ou não em equilíbrio térmico. Esta é verdadeira, né? Como é que você sabe que 2 sistemas estão em equilíbrio térmico? Eles têm que estar com a mesma temperatura. Ok? Então essa é verdadeira. Um doente não pode apresentar temperatura de 100 graus Celsius. Se você pensar na nossa escala Celsius, realmente não. A temperatura aí é 37, 38 graus, já é estado febril aí. O paciente já está com febre. Tá? Mas eu não estou falando aqui graus Celsius. E se fosse grau Fahrenheit? Tá? Na temperatura Fahrenheit, 100 graus é temperatura de febre. Ok? Então essa aí é falsa. Olha, na escala Fahrenheit, 100 graus Fahrenheit equivale a 37,7 graus Celsius. Aí. Ele vai estar aqui em estado febril. Aqui, ó. Ok? Para determinar a temperatura do corpo humano, é necessário utilizar um termômetro clínico. Aí sim. O mais seguro é o termômetro clínico. Nada de botar a mão. Ah, minha mãe bota a mão na minha testa e vê se eu estou com febre. Porque isso depende das condições iniciais da mão. Se você estiver trabalhando com gelo, por exemplo, se eu botar a mão na testa de qualquer pessoa, você vai achar que ela está com febre. Você vai sentir a testa da pessoa muito mais quente que a sua mão. Tá? Então, você acaba se enganando aí. Então, o ideal é usar realmente o termômetro clínico. Essa é verdadeira.
Podemos obter a temperatura na escala Kelvin a partir da escala Celsius, através da relação T é igual a TC mais 273. Olha, essa é verdadeira. Vamos pensar aqui, ó, qual era a forma de conversão? TC sobre 5 era igual a TK menos 273 sobre 5. Ó, 5 com 5 você simplifica. O menos 273 passa para cá mais 273. Tá certo. Se você pegar aí a forma de conversão, você vai ver que isso aqui é correto. Não é possível converter a temperatura da escala Kelvin para a escala Fahrenheit. É só você igualar. O TF menos 32 sobre 9 é igual a TK menos 273 sobre 5. É só você fazer isso. Tá? Então essa aqui é falsa. Calor é uma forma de energia, lembra? É uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. É verdadeira. Temperatura é uma forma de energia. Não. A temperatura, ela mede o estado de agitação das moléculas. Ela mede a energia do corpo. Ela não é uma forma de energia. Tá? A temperatura é uma medida, então essa está falsa. Calor é uma forma de energia que flui de um corpo de menor temperatura para o corpo de maior temperatura. É o contrário, né? É energia em trânsito, o calor é energia em trânsito do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então essa aí é falsa. Bom, para terminar, vamos a um resuminho geral dessa aula aqui. Olha bem, hein? O que você tem que lembrar dessa aula? Quente ou frio depende do estado de agitação das moléculas. Ok? A temperatura mede o estado de agitação das moléculas. Então, para você saber se um corpo está quente ou frio, você tem que usar um termômetro. Porque o termômetro mede a temperatura e a temperatura mede o estado de agitação das moléculas. Termômetro é o aparelho que mede a temperatura. Quanto maior o estado de agitação das moléculas, maior é a temperatura do corpo. Verificamos também que com o aumento da agitação das moléculas, elas se distanciam mais uma das outras. Isto faz com que o corpo aumente suas dimensões. Líquidos dilatam mais do que sólidos, e os gases mais ainda. Baseado na dilatação dos líquidos, temos o funcionamento do termômetro. A fórmula de conversão entre as escalas termométricas mais usadas é dada por TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Bom, gente, próxima aula, então, nós vamos trabalhar exatamente com a dilatação dos corpos, tá? Essa parte aqui que eu estou falando, olha, vai ser o próximo capítulo. Mas antes, tá? Resolva os exercícios da lista anexa. Eu coloquei alguns probleminhas interessantes e tenta desenvolver lá antes para passar para o próximo capítulo. Ok? Até a próxima aula.